Olá, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo apresentar esses casos editados, agradecer a Boston, a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, por permitir que a gente faça esses casos aqui na nosso serviço Itaperuna. Nós contamos aqui com as pessoas, um time mais seleto para realização de oclusão crônica, e vou pedir o doutor Evandro que inicie aqui apresentando o primeiro caso. Sem mais delongas, eu também agradeço de antemão o convite, estar aqui junto com o Botelho, com o João e com o Breno, para mostrar um caso bem interessante que a gente trouxe aqui, um caso de uma oclusão de coronária direita, uma paciente de 59 anos, sexo feminino, que vem com a história de angina CCS3, refratária ao tratamento clínico otimizado. Ela tem um histórico de hipertensão, dislipidemia e uma história forte de doença coronariana na família. Vem o uso de diversas medicações, clopidogrel, rosuvastatina, losartana, metoprolol, aspirina e mononitrato otimizados, e os exames laboratoriais sem achados significativos, uma hemoglobina de 14, plaqueta normal e a função renal também preservada. Ela tem um ECG com ritmo sinusal, uma bradicardia sinusal, sem alterações que sugiram alguma área de fibrose, alguma zona inativa, uma eletro inocente. Ela foi submetida na triagem a uma angiotomografia de coronária, que evidenciou uma doença uniarterial, uma oclusão que vocês podem ver na coronária direita, e de significativo na toma, a gente pode ver uma calcificação na capa proximal da oclusão, no terço médio da coronária direita, comprimento de oclusão de aproximadamente 24 milímetros, e uma zona, uma landing zone, uma zona distal, um leito distal, com a aterosclerose leve a moderada. A gente considerou uma boa zona de reentrada, antes da bifurcação da crux. Então, um caso de uma doença uniarterial, uma oclusão no terço médio da coronária direita. Então, a avaliação com a angiografia coronariana, foi feita uma ventriculografia que mostrou a função ventricular esquerda preservada, como os senhores podem ver, e uma oclusão no terço médio da coronária direita, uma injeção com um catéter único, e a gente pode ver um enchimento do leito distal por colaterais ipsilaterais. Ficou-se na dúvida se existe ou não a presença de um microcanal. A gente vê vários vasos, um aspecto até de vasa vasorum aí com enchimento do leito distal. Aqui em outra projeção, em OAD, um enchimento discreto do leito distal da coronária. A injeção na coronária esquerda, mostrando um tronco curto, de bom calibre, e a coronária esquerda sem doença significativa e múltiplas colaterais da coronária esquerda para a coronária direita, que fica mais claro quando a gente coloca no OAE, o enchimento muito significativo da coronária direita, mostrando que a oclusão ela no terço médio, e o leito distal está preservado, a aterosclerose leve e livre, e a oclusão obviamente não envolve a bifurcação distal da coronária direita. Que a gente pode ver na OAD cranial, a presença de um grande ramo septal, com múltiplas conexões para o ramo descendente posterior, e uma colateral epicárdica vindo da DA para a ponta do ramo descendente posterior. E aqui a gente tem um resumo do caso. Nossa paciente é relativamente jovem, com angina grau 3, função ventricular normal, uniarterial, e a gente considerou a oclusão uma capa proximal com uma certa ambiguidade, o comprimento da oclusão de aproximadamente 20 a 24 milímetros. A gente tem o auxílio da tomografia,
a gente considerou a zona, o leito distal de boa qualidade e a presença de colaterais que são abordáveis, tipo CC1, colaterais septais, e uma colateral epicárdica mais tortuosa, essa talvez não intervencional. Você quer mostrar um pouco do setup, João, para a gente? A gente fez opção, né, Brando, em termos de conforto. Esse paciente não seria uma paciente que a gente não poderia fazer uma abordagem birradial, preferencialmente radial esquerda para coronária direita e radial direita para coronária esquerda, mas nós preferimos o setup com radial direita para coronária esquerda, lembrando que a gente sempre fixa aqui, porque o Slender é muito hidrofílico e a manipulação dele ele retorna muito, então você ganha mais suporte fixando o catéter. Então, nós estamos com um catéter Terumo 7 frentes para a coronária esquerda e um catéter Cordes para a coronária direita 7 frentes. E as curvas, João, quais são? As curvas, nós começamos com um JR, tá, para a coronária direita, e 7, 3,5, e um EBU 3,5 para a coronária esquerda. A gente tinha dúvida na angiografia diagnóstica, como a gente discutiu previamente, se tinha um microcanal ou não. Nós fizemos a angiografia, primeiramente sem microcatéter, nos parece que tem um microcanal bem visível ali, tá? E posteriormente nós fizemos uma manobra em que a gente posiciona o microcatéter na capa proximal para a gente seletivar mais, para não ter uma discrepância de microvasos, para a gente analisar bem o segmento, né? Lembrando, né, João, que a importância de como que vai levar esse microcateter até a lesão. Sim. Primeiro, a gente está com um device que nós não temos o maior suporte possível, que é um JR. Então, nós optamos por ser menos agressivo no catéter guia inicial e nós entramos no passo agora de evoluir com um microcatéter. Depois que colocamos um Samurai, o Samurai avançou até a capa proximal, avançamos com o Mamba e fizemos um de-escalation para um fio agora, que a gente vai dar o primeiro ataque que escolhemos ser o Fighter, né, Botelho? Como o Botelho já havia falado. O que aconteceu aí, João, com a gente? O fio foi muito tranquilo, a gente reposicionou, você pode ver que está jogando o catéter para fora, essa é a dificuldade. Tá? A gente já tentou fazer a manobra de você levar o catéter. O catéter ele tem um design que nos permite essa manipulação e o avanço dele. Então, lembrando, a gente sempre segura a válvula aqui com esses dois dedos. Esse movimento aqui a gente usa para isso. Ele é bem hidrofílico e aqui a gente pode segurar o fio aqui com o torque e rodar com esses dois dedos essa posição verde aqui. Então, ele é feito para ter esse desenho. Só que o movimento de entrar ele vai trazer o sistema todo para fora. Então, a gente tem que fazer isso olhando o movimento que você faz para entrar o catéter, vai tirar o seu catéter guia. O seu microcatéter entra e tira o microcatéter guia. A gente viu que tinha uma dificuldade. O fio se posicionou de pronto na parte subintimal, como vocês podem ver agora. A gente vê que ele está fazendo um espiral na artéria. Nesse caso aqui, a gente pode fazer uma oblíqua direita agora também, só para a gente confirmar isso que vocês vão ver antes. Uma oblíqua direita, por favor. Sempre sob escopia. Vamos botar ele fazer uma contralateral aqui também? Que isso aqui é muito importante, já que o Botelho já mencionou lá que tinha aquela vasovasória para a gente saber se a gente está realmente, porque então a gente vê que está circundando o vaso mesmo, né? Tá, eu acho que a gente podia fazer uma pausa nesse momento aqui, se vocês concordarem. Ótimo. E levar a discussão para o painel, né? O que a gente faz numa situação dessa? A gente tentou o wire escalation. Beleza. E o fio foi para o subintimal, né, num leito distal bem generoso, como é o leito distal dessa artéria. A gente tem algumas opções aí, eu acho que vale a pena a gente parar para discutir. Então, nós temos as opções agora para dar procedimento nesse procedimento. O fio, então, está posicionado no espaço subintimal.
o que eu poderia fazer? Recuar esse fio ou deixar esse fio, trabalhar com um guia paralelo para tentar reentrar em outro ponto e ir para a luz verdadeira. Eu poderia retirar esse fio para reentrar em outro ponto também, para redirecionar ou trocar esse fio para pegar mais tecido e entrar num ponto. Só que esse paciente tem um porém. Tem uma ambiguidade muito grande, vocês viram, tem muitos vasos saindo dali. Então, essa manobra de você reentrar com um fio paralelo com um outro guia, você tem uma chance de pegar uma vasorum ali. Então, na nossa opção, a escolha já foi migrar diretamente para um procedimento muito seguro, que é a ADR nesse caso. Então, a gente já vai fazer o procedimento pensando em Stingray e reentrar nesse paciente. Ô, João, acho que a gente poderia também discutir, até o Botelho comentar, a opção retrógrada. Por que a ADR nessa situação e não a opção Até retrógrada? antes de falar, Evandro, da opção retrógrada, acho também importante que o João colocou, essa tentativa com fio, ela deve ser limitada. Se a gente está tentando com fio anterógrado, quanto mais manipular, maior a chance de formar hematoma e diminuir a chance de sucesso da ADR. Então, quando você está anterógrado, o fio vai para a subíntima, está próximo ao segmento para reentrar, o ideal é não procrastinar muito. O mais breve possível você decidir se vai fazer ADR ou se vai evoluir para uma retrógrada. Esse paciente, ele é um paciente muito interessante porque tem a opção de fazer retrógrado. Ele mostrou ali que tem colaterais septais muito boas. Então, nós podemos fazer a ADR. Caso ela falhe, a gente tem a opção da retrógrado. A gente sabe que a retrógrado é uma técnica um pouco mais complexa, que tem uma complicação um pouco maior. Então, quando a gente tem essa posição do fio próximo a lume do vaso, com vaso de boa qualidade, a opção da ADR é sempre muito tranquila e muito segura. Eu acho, Botelho, que nesse momento aqui a gente tem que chamar a atenção para a ADR contemporânea, né? A prioridade aqui é proteger o espaço subintimal. Vocês estão vendo que o Dr. João avançou um catéter Guidezilla para proteção do espaço subintimal, limitação do fluxo. E nesse momento a gente já retirou a seringa de injeção anterógrada para não ter risco de inadvertidamente injetar e promover um hematoma, né? O que a gente menos quer é um hematoma nesse momento que poderia dificultar a nossa reentrada. Então, eu não sei se vocês perceberam aqui que a gente, devido à nossa opção inicial de ter começado com JR, a gente viu que o suporte era um problema. Nós, então, deixamos o fio no espaço subintimal, nós recuamos o microcatéter, retiramos o microcatéter, está trapeado já, né? Então, e aí nós optamos por colocar um extensor de catéter, um Guidezilla 7. Nem sempre, né, João, é fácil fazer essa questão do trapping com o Guidezilla, né? Isso é um aspecto importante técnico, né? Isso. O ideal é que você avance o máximo possível o Guidezilla para você ter espaço de aprisionar o fio. Então, agora, a gente está avançando o microcatéter, que essa é uma ADR mais contemporânea, né? Vamos botar o rotor aqui, que eu gosto de segurar sempre no rotor. Que aqui a gente fixa, né? E agora eu vou fazer o microcatéter trabalhar. Assim mesmo, você pode ver que joga tudo para fora, né? Ela tem um cálcio ali também na capa proximal. A tomografia tinha sinalizado isso, né, Botelho? A calcificação na capa proximal, isso pode ser um fator para dificultar o avanço do micro. Você vê que trabalhando com expertise, né, de torque, de puxar e empurrar, ele gradualmente consegue avançar o... Então, agora a gente tem a possibilidade de quê? De preparar, o que nós temos que fazer é preparar o Stingray agora, para a gente já partir, antes de tirar o material que nós temos disponível ali, né? Porque se você tirar antes de preparar, vai dar a oportunidade do hematoma estar crescendo. A gente tem um Guidezilla ali, mas é um vaso muito calibroso, né? Então, a gente tem que agora ser rápido para a gente fazer só chamando a atenção a curva de pressão nesse momento, vocês estão com a curva de pressão aí nesse momento, pessoal, mostrando a curva dampeada, propositadamente.
propositadamente para evitar o fluxo na coronária direita. Precisamos dar um foco aqui, pessoal, agora na preparação do Stingray. Aqui, esse three-way que nós temos, aqui é a saída do escape de ar. Aqui nós temos ar para cá e aqui fechado. Nós puxamos, está com pressão negativa, vira e faz ultrassom novamente. É muito importante retirar todo o ar do Stingray para que ele se preencha completamente por contraste. Então, o Dr. João conectou aqui a torneira na via lateral para fazer o esvaziamento da luz. Lembrando que a outra saída, a saída reta, é a saída do fio. Esse é um sistema over the wire, né? Contraste puro. Então, agora que ele aspirou a luz, ele vai preencher essa luz com uma seringa com contraste puro, evitando a entrada de ar no sistema. Então, aqui, eu gosto sempre de jogar um pouquinho para cá, que ele vem para cá, e aqui a gente faz o movimento e ela preenche o espaço todo que estava com contraste. Eu gosto muito aqui nesse ponto de ver aqui como você já tem contraste, sempre, às vezes, você tem ainda um pouquinho de ar no sistema, entendeu? Então, ao máximo aqui, deixar isso preparado, porque isso lá na hora vai influenciar para a gente. Então, tá pronto. Então, microcateter, como vocês podem ver, ele está na porção horizontalizada do vaso, tá? A curva de pressão está dampeada para evitar a formação de hematoma. Nós colocamos aqui uma seringa em vácuo no microcateter enquanto o João está preparando o Stingray, isso tudo com o objetivo de minimizar o risco de hematoma. Agora nós vamos colocar um fio de alto suporte, de muito suporte e sem ser hidrofílico. Ele não pode ser hidrofílico. Ele tem que ser o mais firme possível para você não ter uma modificação da perda da posição que a gente conseguiu quando for avançar o catéter de Stingray. Então, o fio ideal para isso é o Miracle 12. Vamos lá. Vou tirar aqui. Então, nesse momento, Botelho, a gente vai avançar a Miracle 12 para retirar o microcateter. Para retirar o micro. E em cima do fio guia Miracle 12, a gente vai avançar o sistema do Stingray para tentar fazer a reentrada controlada. Esse aqui, né? Em alguns casos, precisa de pré-dilatar, né? Quando... balão 2. Vou deixar assim, tá bom. Não, tá quebrado. Acho que aqui tá bom. Tá bom. O trapping, sistema de trapping, tá aí? Eu vou pegar um balão novo. Tá. O contraste puro já está conectado. Já está no distal lá, só você... Precisamos fazer o trapping. Ele vai afastar aqui, balão de trap. Ele vai pegar, também, tá bem. Aqui, ó, a seringa manômetro aí, Evandro. Pode deixar o fio um pouquinho, né? Aí. A gente colocou o trapping, que é o balão lá. Estão vendo lá a insuflação antes da marca do... A 16 atmosferas e está trapeado o nosso... Reparem que o Dr. João ele insuflou o balão proximal à extremidade proximal do cateter de extensão, né? Para que ele consiga realmente fazer o aprisionamento do fio. Stingray. O primeiro TCA deu 400, acima de 400, que nos deixa confortável aqui, né? Lembrando que a gente tem que monitorizar o TCA a cada 20 a 30 minutos, né? E mantê-lo sempre acima de 350, sobretudo nos procedimentos mais agressivos, como o ADR retrógrado. Então a gente já chegou com o fio aqui, agora nós podemos recuar o trapping para melhorar o perfil interno aqui do lume. E agora a gente vai segurar o fio, estica um pouquinho e avançar o dispositivo. Olha lá, já começou a entrar, então na forma que ele começa a entrar, a gente começa a ter o problema do suporte. Então, uma rodada horária, isso. Então a gente já fez, vamos avançar um pouco o fio também. Tá ótimo, tá bom. O fio.
Acho que você tem Isso é um que tubar o trabalho muito cateter. cuidadoso de avançar o Stingray sem perder a posição Pode do ser que fio. nesse momento a gente vai ter que ir com um balãozinho 1,5. Breno, você quer comentar o que você poderia a mais tentar aí para conseguir melhorar o suporte? João, a gente está numa situação aqui que é extremamente importante proteger o subintimal. Então, nesse momento, o que está garantindo a proteção do subintimal é o cateter de extensão entubado na coronária. Uhum. Então, a alternativa seria fazer uma ancoragem, mas para isso a gente precisaria retirar o cateter de extensão. Então, eu entendo que a melhor estratégia é realmente essa. A gente vai fazer o trapping, vai retirar o Stingray, avançar um balão pequeno para fazer uma pré-dilatação da capa proximal, que é calcicada pela tomografia, garantir que o cateter de extensão oclua realmente a coronária ao longo desse período, para depois voltar com o Stingray e tentar avançá-la até a zona mais adequada para a reentrada. Então, você vê que, diferentemente do Stingray, um balão de baixo perfil ele cruzou facilmente e agora você está fazendo a pré-dilatação, né? Todo cuidado para não perder a posição do fio, né? Agora sim a gente resolveu o problema. O que nós vamos fazer agora é recateterizar com a L1 um catéter guia de maior suporte. Só reforçando, nunca é demais, que a gente não deve injetar no catéter anterógrado nesse momento, né? Então reparem lá. João, o que você está fazendo agora, João? Botei um fio paralelo e vou com o balão 3,5 e o Miracle, proteger o espaço subintimal. Miracle tá aí? Tá. Isso é uma mudança de estratégia. Ao invés de a gente usar o sistema do cateter de extensão para proteção do espaço subintimal, nós vamos insuflar um balão num guia paralelo para bloquear a entrada de sangue na coronária. Evitar também a formação de hematoma. E a vantagem que esse guia, que esse balão, ele vai servir para eu estar fazendo o trapping, ele me dá mais conforto aqui para tirar e colocar os dispositivos que vão acessório, entendeu? Então, ele ajuda muito nisso. Deixa dentro do cateter e já faz o isso trapping. Isso aí. Espera aí, só um minuto. Só recuar um pouquinho o microcatéter. Está recuando o microcatéter para fazer o aprisionamento. Sofre. Espera um pouquinho. Aí, pode tirar. Quer explicar, Evandro, aí? Então, é um dispositivo over the wire, então ele é carregado pela pontinha dele. Aí, né? Mas vocês vão perceber na hora da retirada, quando a gente faz a DR, ele vai, em geral, ele sai por uma das portas laterais, né? Que são diametralmente opostas. Nesse momento, o Stingray ele foi avançado até a porção distal da coronária direita. E nós estamos insuflando um balão na porção proximal para proteger da formação de hematoma e permitir... Aumenta o zoom, por favor. Está lá enchendo. Parece uma posição muito... vamos ver o... Muito amigável já, né? Vou pegar para você aqui. Só um minuto. Como que você avalia a posição, João, do Stingray na radioscopia? Ali a gente vê que precisa melhorar um pouco, né? É isso que a gente comenta, né? Você pode ver que está competindo o fluxo ali, então o hematoma ele pode ter progredido. A gente já tira esse... Segura aqui. E a gente faz o straw. Pode ter recanalizado, né? É muito importante a gente identificar a projeção adequada para fazer a reentrada. Então, o que nós estamos procurando aqui é uma projeção que permita visualizar o leito distal em paralelo ao Stingray, que o Stingray apareça em perfil, não apareça de frente. Então, a gente tem um aspecto angiográfico que lembra o esqui, quando você está vendo o Stingray de frente, e o aspecto que nós estamos vendo aí, que é uma linha, né, do Stingray bem posicionado, que aí a gente tem condição de identificar se o fio está saindo na porta de uma superfície ou da outra. Só que é muito importante ter a visibilização do leito distal da coronária ao lado do Stingray. E nesse momento nós não estamos tendo essa possibilidade. Stingray wire, João? Eu acredito que é uma boa opção, Ivan. Vamos ver agora se a gente consegue alguma visualização do leito distal, né?
Para baixo, ó. Pra Aí baixo. sim. Pra baixo. Aí Agora sim. sim. Agora tá bem. Agora sim. Excelente. Essa é uma manobra que é importantíssima para a gente ver, né? Stingray Wire. Tá na mão aqui do Evandro. Essa é a imagem que as pessoas têm que aprender, né, Pode João? mandar. Essa imagem, comenta um Já pouco, avisou. João. Ele já vem pré-moldado esse fio, mas eu gosto sempre de fazer uma curvinha a mais. Porque a gente, explica ali, Breno, a gente tem uma entrada anterior, uma posterior e uma para frente, né? O microcatéter, o Stingray, ele tem 3 possibilidades de saída. Quando ele avançar o fio pode ir para a saída distal. Então eu gosto de fazer uma curvinha um pouco aqui. maior. Aí, Não, toca só pra- Não. Angulou um pouquinho mais a ponta. O que o Dr. João vai procurar fazer? Ele vai procurar identificar a saída distal do Stingray que direciona o fio para onde está o vaso. Na nossa vista aqui, o vaso está abaixo do Stingray. Então ele vai ter que tentar identificar a porta de saída e direcionar o fio para essa porta de saída que está abaixo, direcionando para baixo do Stingray. Eu vou tirar um pouquinho esse fio ali para não confundir a gente. Aumenta o zoom, por favor. Tá, que bom. Bora. Tá chegando lá. Toma aí. E aqui ele tem 2 opções. Ele pode tentar fazer a punção com esse fio dedicado e avançar esse fio até a porção distal da coronária, chamada de stick and drive. Como ele pode fazer também a punção com esse fio e trocar por um fio polimérico e navegar no leito distal da coronária com um fio polimérico, stick and swap. Então vamos ver conforme o comportamento aqui da punção, a gente vai decidir que estratégia que a gente vai seguir. Lembrando que esse fio, ele tem um filamento pontiagudo na ponta, né? Então, muitas das vezes, esse filamento, quando você tem cálcio na saída, você não consegue funcionar com ele. Então, aí a estratégia muda. A gente vai com um fio sem esse filamento e mais potente, que seria o caso do Hornet, né? Tem uma resistência ainda. Aí, ó. Tá preso ainda. Me dá um Hornet agora. Então, nós já fizemos algumas funções ali, né, Breno? Eu posso utilizar depois um polimérico, né? Também, né? Também. Mas em nenhum momento eu sentia que uma segurança para falar que eu funcionei em uma posição. Vamos lá. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Está perfeito, hein, João? Ótimo. Muito bom. Então nós fizemos um stick and drive, né? Você funcionou, reentrou e avançou com o próprio fio. Era um vaso que não tinha tortuosidade, não tinha muita doença distal. Então agora, João, o que você está fazendo, João? Agora a gente avança com o micro para tirar aquele fio, que é um fio super poderoso lá, né, Breno? Então a gente vai trocar agora pelo micro catéter para entrar na luz verdadeira. Muito Fio de cuidado nessa trabalho. hora. E agora a gente vai trocar pelo workhorse, né? Qual fio que nós temos aí? Uma Samurai. Vai. Você está fazendo a pré-dilatação, então, Isso. Botelho? Com balão 3,5 por 15, Uhum. um balão semicomplacente. Vocês podem notar que às vezes você já perde lá, já perdeu até as colaterais. Abriu o fluxo. Nós vamos fazer agora a Balão avaliação contaminou. pelo ultrassom para definir zona de aterrissagem distal e proximal, fazer o sizing do stent e a necessidade de preparo adicional, caso a gente identifique alguma questão. Reparem lá. A gente está com a imagem do ultrassom na tela Já também. ali já é a luz verdadeira. O que o Evandro chamou a atenção, muito importante interrogar a bifurcação para ter certeza de que a reentrada aconteceu proximal à bifurcação. Então, nós estamos aí Tá no, 1 milímetro por segundo. estamos agora no ramo ventricular posterior, um vaso bem sadio.
calibre em torno de 2,75. Fazendo o recuo. Reparem que até o momento não se vê placa nessa artéria, uma artéria bem sadia. E aí vê se aproximando a bifurcação com o ramo descendente posterior. Aí sim o vaso ganha bastante calibre, né? Passa a ser um vaso quase 4, 3,5 para 4. Um pouco de placa, algum grau de calcificação, mas predominantemente uma placa fibrótica. Aí parece tem um flapzinho. E a região do hematoma, né, Evandro? A região do hematoma, apesar da gente ter tido todo o cuidado, talvez essa mudança do catéter tenha predisposto, mas reparem que aí nós estamos nesse momento nós estamos na subíntima, né? Então esse foi o momento em que a gente provavelmente reentrou naquele ponto, né? Aí voltamos para a estrutura do vaso. Então o segmento de trecho de recanalização subintimal ficou muito curto, hein, João? Curto. A gente sabe que recanalizações desse tipo, elas têm uma superposição do ponto de vista de evolução às recanalizações dentro do espaço intimal. Tem uma boa zona de aterrissagem antes da bifurcação. A gente pode ver aí, Botelho, mais ou menos a distância até a bifurcação, né, pelo ultrassom. Colocar nesse ponto aqui que está mais sadio, tá vendo? 4,38? Se você fizer um giro aí, Botelho, só para a gente ver a bifurcação lá embaixo. A bifurcação está atrás. Só girar ali a rotacional. A bifurcação. Para abrir a bifurcação ali no longitudinal, para a gente ver claramente ali a bifurcação no longitudinal. Né? Agora recua lá para a gente ver mais ou menos a distância da bifurcação. Você vê que aí então, é uma zona boa, né? Aí começa a ter mais placa. Aí começa a doença maior. Acho que deixar aqui. Aterrissar bem próximo da bifurcação. Qual o tamanho, Botelho? 3,5. Daria até um... Eu iria com 3,5, depois cresceria 3,5 e depois pode ir lá com 4. É a plataforma, né? Vamos embora, 3,5 com 38 cines. Aí. Eu tô confortável, cara, que eu não vi grandes desafios ali, não. Fazer ultrassom para ver se está bem expandido. Sempre é importante verificar o resultado angiográfico pelo ultrassom, né? E reagir se a gente encontrar alguma deformidade, malaposição, hipoexpansão do stent, para realmente otimizar o implante da prótese. Bifurcação. Conseguiu parar bem justa, né? Perto. Já entra o stent. Me parece bem proporcional, né? A referência distal. Bem circunferencial o stent. Essa era uma região de pouca placa também, essa região mais distal, né? O corpo da oclusão vai já chegar, a gente vai passar... área luminal bem satisfatória. Bem satisfatória. Né? A gente vai passar já por aquela região do hematoma, né? Daqui a pouquinho. Endoscopia. Que agora está comprimido, né? A gente vê ali o hematoma comprimido atrás da placa. Vê se não está chegando lá no catéter. Pode tentar recuar manual, João, para caber tudo no pullback. Tira o catéter e dá uma puxadinha devagar no manual aí. Vamos ver se o ósseo cobriu o ósseo e se não protuiu muito. Está chegando. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Acabou no finalzinho. Side hold, né? Tá bom. Quer fazer ultrassom para isso? Nem precisa. Não, eu estou muito confortável. Eu sei que eu mexi ali, com certeza é uma duplicidade de imagem, né? Um flapzinho. Excelente. Hematomazinho. Acho que é excelente resultado. Parabéns, João. Muito bom.